Bom dia, alunos do oitavo. Na aula de hoje nós falaremos sobre o processo de independência do Brasil. A aula de hoje ela vai servir de base para que nós possamos, na verdade, vocês possam entender, compreender melhor e resolver as questões do nosso simulado de história. Então, um dos fatores que vai acelerar o processo de independência do Brasil vai ser o bloqueio continental. A partir do momento que Napoleão Bonaparte ele decreta o bloqueio continental, visando prejudicar a Inglaterra economicamente, ele, com essa medida, ele vai fazer com que Dom João e a corte portuguesa se mudem para o Brasil. Isso não foi de imediato. Vai ocorrer que Portugal e Inglaterra, essas duas cortes, ou as duas coroas, elas tinham uma relação amistiça de longas datas. Tanto é que existia o Tratado de Panos e Vinhos. A Inglaterra comprava o azeite e o vinho de Portugal, e Portugal comprava os tecidos ingleses. Então existia essa relação de amizade entre as duas coroas. Mas é a partir do bloqueio continental que Portugal ele vai desobedecer a ordem de Napoleão Bonaparte e vai furar o bloqueio, vai continuar comercializando com a Inglaterra. É a partir daí que Napoleão Bonaparte ordena a invasão de Portugal pelas suas tropas, pelo exército francês. E uma medida que Dom João ele vai tomar é se mudar para sua colônia mais próspera, que era o Brasil. Então, assim vai ocorrer. E aí, a família real portuguesa ela vai se mudar para sua colônia. Vai ocorrer a transferência, né, da corte para a colônia portuguesa, que no caso é o Brasil. E uma das primeiras medidas vai ser a abertura dos portos às nações amigas. Depois, em 1785, Dom João ele vai revogar o alvará de 1795 que proibia a instalação de manufaturas na colônia. Esse alvará ele foi criado pela sua mãe, a Dona Maria I. E aí, em 1910, no Tratado de Comércio e Amizade, ele vai conceder privilégios comerciais aos ingleses. Nesse processo, o Brasil vai passar por uma série de mudanças. Só relembrando com vocês. Primeiro, né, em 1808, a abertura dos portos às nações amigas. E em forma de retaliação, Dom João ordena, né, que os soldados portugueses, que o exército português invadisse a Guiana Francesa, que é a nossa vizinha, que isso em retaliação à política expansionista de Napoleão Bonaparte. Aí, em 1808, um dos feitos de Dom João, ele vai criar o Banco do Brasil, ele vai criar a primeira imprensa, né, o primeiro jornal imperial, que é a Gazeta do Rio de Janeiro. Ele vai criar, né, a Biblioteca Nacional, uma série de outras mudanças, dando novos ares ao Rio de Janeiro. E aí, em 1815, Dom João vai conceder, o Brasil ele vai mudar, ele vai ganhar um título que o Brasil vai deixar de ser colônia e vai passar a categoria de Reino Unido a Portugal e Algáveres. O que é isso? Como já expliquei nas aulas anteriores. Esse título transformava o Brasil em uma extensão da coroa portuguesa.
É mais ou menos assim, é como se invertesse os papéis. O Brasil, que era colônia, passou a ser metrópole, e Portugal, que era metrópole, passou a ser colônia. É mais ou menos isso. Só que agora o Brasil ele é uma extensão, ou seja, Portugal, o reino, o país, e uma extensão é o Brasil que deixou de ser colônia. Com essa medida, com a abertura dos portos às nações amigas, Dom João VI ele acaba com o pacto colonial ou com a exclusiva comercial. Isso eu também expliquei para vocês que o pacto colonial ou a exclusiva comercial é aquela obrigatoriedade em que os colonos só podem comercializar com a metrópole e vice-versa. Ou seja, eles vendem o produto para a metrópole e compram esse produto de volta manufaturado a um preço superior ao preço vendido. Ok? Uma outra medida de Dom João vai ser a ocupação da banda oriental do Uruguai, que na época era chamada de província de Cisplatina. E também o Rio de Janeiro ele vai passar a copiar os padrões de moda da Europa. E também um padrão de consumo ele vai ser alterado. Por quê? Porque os produtos de luxo europeus vão passar a fazer parte do cotidiano do Rio de Janeiro. A partir do momento que ele abre os portos brasileiros às nações amigas, e nesse momento não há outras nações amigas a não ser a Inglaterra ela vai criar um amontoado de produtos, porque a Inglaterra ela sufocava qualquer economia. Então, os portos, os armazéns vão estar abarrotados de produtos ingleses, que isso vai acabar sufocando as manufaturas brasileiras. E aí, em 1820, vai ocorrer em Portugal, primeiro, para que vocês entendam, em 1807, a França e a Inglaterra eles vão assinar um tratado, e nesse tratado vai ficar acertado que as tropas napoleônicas têm permissão de invadir Portugal. E Portugal é invadido pelos franceses, e a partir daí, Portugal também, nesse tratado, Portugal seria dividido entre França e Espanha. Aí o que vai acontecer? A corte portuguesa ela foge para o Brasil, ela se muda, se transfere para o Brasil, porém a administração de Portugal fica sob o comando dos ingleses. Os ingleses passam a ter o controle administrativo de Portugal. E isso vai gerar uma insatisfação na elite portuguesa, na burguesia portuguesa. E em 1820 vai explodir um movimento revolucionário na cidade do Porto. E nesse movimento, que vai ser denominado de Revolução Liberal do Porto, eles vão fazer as seguintes reivindicações: o retorno imediato da família real para Portugal, o fim do Estado absolutista, o juramento pelo monarca de uma nova Constituição e o fim da inversão brasileira e o retorno à situação de colônia. Por que a elite portuguesa, precisamente, a burguesia portuguesa, exigia de Dom João que houvesse essa inversão? Por quê? Porque com a abertura dos portos, os colonos brasileiros, os grandes latifundiários, eles vão ter lucros, porque eles vão estar comercializando com outras nações. E quem vai ter prejuízo? A burguesia portuguesa, porque agora pode até comprar os produtos do Brasil, mas é um preço justo e não aquele preço que eles eram acostumados a pagar, um preço muito inferior. E aí, em 1821, sob a ameaça de perder o trono,
Dom João ele vai se ver obrigado a retornar a Portugal. Porém, Dom João ele vai deixar o seu filho Pedro nomeado príncipe regente do Brasil, né? Ou regente do Brasil, melhor dizendo. Então, para que nós possamos entender, na verdade, para que vocês possam entender, o período joaninho ele vai se dar de 1808, que é quando a corte portuguesa chega ao Brasil, até 1821, quando Dom João retorna a Portugal. E vai deixar quem? Deixa seu filho como príncipe regente aqui no Brasil. Qual é o filho que vai ficar? Dom Pedro. Então, nessa época, o Brasil ele vai sofrer grandes avanços, principalmente nas áreas da educação, cultura, administração, política. Porém, por outro lado, o Brasil ele vai sofrer uma forte influência e, ao mesmo tempo, uma interferência da Inglaterra na área econômica. Por quê? Porque a Inglaterra, a sua produção econômica ela era superior, seus produtos eram superiores aos produtos brasileiros. Então, eles acabavam sufocando as manufaturas brasileiras. E aí, diante da tentativa de recolonização do Brasil, em Portugal, os políticos e a elite, a corte portuguesa, eles vão pressionar mais ainda para que Dom Pedro ele retorne para Portugal, pois eles exigem a recolonização do Brasil. E aí o que vai acontecer? Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I ele vai receber uma carta, da corte de Lisboa exigindo o seu retorno. Só que nesse momento, a elite brasileira, os grandes latifundiários, eles vão se aproximar de Dom Pedro e vão acabar fazendo um acordo com Dom Pedro. E nesse acordo, Dom Pedro acaba, nesse dia, no dia 9 de janeiro de 1822, esse dia ele vai ficar conhecido como o Dia do Fico. É quando Dom Pedro ele vai falar, vai discursar para o povo brasileiro, dizendo que se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo brasileiro que fico. Então ele vai, com essa atitude, ele vai criar uma situação e não vai retornar a Portugal. E aí, após o Dia do Fico, Dom Pedro ele vai tomar uma série de medidas que, de certa forma, vão desagradar a metrópole, que desejava o retorno de Dom Pedro e a recolonização do Brasil. Nessas medidas, essa série de medidas que Dom Pedro vai tomar, uma delas vai ser a convocação de uma Assembleia Constituinte. Isso vai ocorrer em 1823, só que em 1823 ele vai perceber que a elite brasileira eles vão limitar o seu poder e ele não aceita a Constituição de 1823 e ele encomenda uma nova Constituição que ela vai ficar pronta em 1824. Ele também vai organizar a marinha de guerra, ele vai expulsar do Brasil as tropas, os soldados portugueses que não juraram lealdade ao seu novo governo. Ele também vai determinar que nenhuma lei de Portugal seja colocada em vigor sem antes haja sua aprovação. Ou seja,
sem que ele aprove essa lei. E esse decreto vai ficar conhecido como o Cumpra-se. Porém, no dia 13 de maio do mesmo ano, nós estamos falando de 1822, os políticos brasileiros e líderes da maçonaria, eles fizeram uma festa para dar a Dom Pedro o título de defensor perpétuo do Brasil. E aí, no dia 7 de setembro de 1822, é proclamado a independência do Brasil. É quando se comemora o 7 de setembro, né? Quando, aqui no quadro de Pedro Américo, né? Esse quadro bonito, imponente, Dom Pedro ergue, e montado em seu cavalo e vestido a caráter, ele ergue a sua espada e dá o grito, independência ou morte. Né? Foi bem assim a história, pelo menos a história é contada assim. Só que acontece que Dom Pedro ele vai a Santos, né, litoral de São Paulo, e no retorno de lá ele recebe uma carta. E nessa carta Portugal anulava a Assembleia Constituinte e exigia a imediata volta dele para a metrópole. Também a corte portuguesa exigia, ou ele voltava ou eles invadiam o Brasil, né? E o bombardear o Rio de Janeiro e invadir o Brasil, e o Brasil seria recolonizado na marra. E aí é nesse momento que os poucos que estavam, fala a frase que independência ou morte. Não houve esse quadro fantasioso, não houve. A independência do Brasil não se dá com toda essa pampa. Primeiro, se vocês observarem, o Brasil é uma colônia, o Brasil é um país recém-criado. Logo, ele ainda não tem um exército profissional, um exército nacional. Ele ainda conta com o apoio de mercenários contratados pelo governo brasileiro. Também é nesse período que Dom Pedro I, né, em dezembro de 1822, ele é coroado imperador do Brasil. E também é nesse período que Dom Pedro ele vai passar por uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque ele vai depender financeiramente da Inglaterra, dos empréstimos dos bancos da Inglaterra. Tanto é que o primeiro empréstimo é um empréstimo de 2 milhões de libras esterlinas para pagar o quê? Uma indenização exigida por Portugal, para que eles reconhecessem a independência do Brasil. Então, meus queridos, como diz o meu querido amigo e professor Ilmes, eu desejo a todos um bom dia e até a nossa próxima aula.